E hoje convidamos para estar connosco no Mitos e Mentiras Dom João II, o Príncipe Perfeito. Sobre ele, tanto há a dizer que um quarto de hora não comporta, não é? Mas vamos tentar fazer aqui um exercício de uma panorâmica global sobre a sua vida e sobre o seu percurso. João era filho de Dom Afonso V, o Africano. Ora, sobre este reinado, que fica marcado por este cognome, não é? Pela conquista das cidades africanas de Tânger, Arzila e Alcácer Seguer, entre outras, e também por uma política marroquina muito intensa da parte do monarca Afonso V, há também um elemento que marca definitivamente o percurso, a ascensão deste monarca notável, o qual eu vou assumir que é o meu preferido da história de Portugal, e sei que nisto sou acompanhado por várias pessoas, vários colegas e até pela população civil. João fica absolutamente ligado no seu início de caminhada a um momento político que é a Batalha de Toro. E deixem-me recordar aqui esta batalha, não tanto pelo seu desfecho militar, que também nos vai interessar, mas inicialmente pela questão mais política que está por trás dele. Afonso V, à semelhança do que tinha acontecido e já vimos com Dom Fernando, até com Dom Pedro e, naturalmente, com Dom João I, vai envolver-se em guerra com Castela por uma disputa da coroa. Ou seja, Afonso V quer juntar ao trono português o trono castelhano. Para tal, ele vai se envolver na Guerra Civil Castelhana, em que, após a morte de Henrique IV de Castela, o trono fica vago. E há, curiosamente, duas candidatas, duas mulheres, para o ocupar. Falamos de Isabel a Católica, que vai ficar assim conhecida, que é, na verdade, Isabel de Castela, irmã de Henrique, e Dona Joana, conhecida por uma parte da historiografia espanhola como a Beltraneja, e já vamos ver porquê, mas em Portugal que tem o título de Excelente Senhora. Joana era, na verdade, filha de Henrique IV, ou seja, tudo indicaria que, sendo ela filha do monarca, lhe sucederia facilmente. O problema são as intrigas da Alcofa. O título A Beltraneja remete-nos para um fidalgo castelhano, Dom Beltrán de la Cueva, que seria, segundo alguns rumores e intrigas palacianas tão típicas do século XV-XVI, o seu verdadeiro pai e não Henrique. Ora, Isabel explorou até ao máximo, ela, uma hábil, extraordinária agente política, esta narrativa, como é evidente. E por isso ela descredibilizou Joana e disse: vocês vão apoiar para o trono de Castela uma bastarda? Uma filha que não é filha do meu irmão, mas é filha de um fidalgote? E é evidente que isto vai surtir o seu efeito em Castela. Isabel vai ter muitos apoios, as cortes gerais vão estar do seu lado e, portanto, Joana vem para Portugal e é acolhida por Afonso e é até feita esposa de Afonso, isto apesar da relação de primos que tinham, mas em que há uma dispensa papal, como sabemos, até à terceira geração. Bom, o que é que vai acontecer? O clímax deste envolvimento, desta luta pelo trono de Castela e de Portugal, também de alguma maneira, no fundo, uma frente de batalha peninsular, vai resultar num encontro em Toro. Toro, província de Zamora. Nesta batalha joga-se não apenas a causa de Isabel e de Joana, mas também o futuro xadrez peninsular. Ora, Afonso, numa primeira batalha, vai perdê-la para as hostes castelhanas. Mas, depois da retirada do exército português, e deixem-me a propósito disso recordar aqui um episódio mítico também da história de Portugal,
e que aliás foi desenvolvido tanto no período republicano como no período do Estado Novo como algo exemplar, que é a história de Duarte de Almeida o Decepado, o nosso porta-estandarte, que com grande valentia, com grande tenacidade e estoicismo, vai nesta batalha de Toro, onde perde a sua vida, segurar o pendão português, primeiro com as suas mãos, depois elas são-lhe retiradas, primeiro uma, depois a outra, e ele sempre a agarrar primeiro com uma, depois com outra, o estandarte, até que há uma situação extrema e dramática, em que ele agarra o pendão para ele não cair no chão, porque, como sabem, se o pavilhão português caísse era sinal de derrota. Ele agarra com os dentes e, finalmente, é-lhe cortada a cabeça, portanto é decepado e já não pode segurar mais a bandeira. E isto é um sinal até arrepiante, não é? Isto é um sinal de tragédia e de derrota para Portugal. Ora, pairava este ambiente pesado pela morte do porta-estandarte, mas também pelo mau desfecho, pela má liderança de Dom Afonso V sobre a batalha. Regressaremos a Afonso V para falar noutro programa sobre a Batalha de Alfarrobeira. Ora, o infante Dom João, futuro Dom João II, está presente e tem a sua hoste, o seu grupo de militares, do seu lado. Ele não se conforma. Ele vai novamente ao campo de batalha e riposta àquela humilhação. Não a aceita. Portanto, vai travar uma segunda batalha em Toro, que vai vencer, mas que é também a batalha pelo seu futuro, porque ele sabe que vai receber o reino em más condições. Quais são essas más condições? Ele deixou uma frase que ficou na história de Portugal ao longo de todas estas gerações. O meu pai deixou-me rei das estradas de Portugal. O que é que ele quis dizer com isto? Que o pai tinha distribuído todos os títulos de nobreza e mais alguns que existiam e, portanto, não tinha deixado nada para ele. Apenas as estradas, apenas os caminhos. Tudo o resto tinha sido, em mercês, clemências, dado a outros. Ora, ele tinha, naturalmente, neste começo de reinado, e ele vai começar a governar em 1481, que ter uma política dura, uma política de disciplinação da nobreza, que, unida, poderia ser uma ameaça contra ele. Ora, já falamos aqui no princípio da Casa de Bragança, com Dom Nuno Álvares Pereira, no outro programa, como se recordarão, é exatamente da Casa de Bragança que vem um dos principais problemas. Falamos do Duque, Dom Fernando, que abertamente contesta a autoridade de Dom João. Mas não apenas. Essa contestação surge no seio da sua própria família. E vem, por exemplo, de um homem que é o seu cunhado, Dom Diogo, Duque de Viseu, irmão da rainha Dona Leonor, mulher do monarca. E é preciso ver que João e Leonor, além de marido e mulher, são também primos entre si. Portanto, era uma relação muito próxima do ponto de vista familiar. Ora, se essa contestação surge no seio da própria família, Dom João tem que fazer algo. E ele vai fazer. Ele vai ser, podem crer, implacável na defesa dos interesses do Estado. E então decide, de uma forma aberta, julgar o Duque de Bragança. Esse julgamento vai ser feito. Ele vai ser, aliás, executado publicamente na Praça do Giraldo, em Évora, para público exemplo. E, no caso de Dom Diogo, ele próprio vai fazer justiça. E, numa emboscada em Setúbal, o próprio monarca, segundo tudo indica, segundo todas as fontes nulo parecem dizer, apunhala o seu próprio cunhado. Isto parece brutal, mas reparem, era uma necessidade perante 30 ou 40 anos de desregramento total em que tinha ascendido uma nova nobreza com Dom Afonso V, que tinha sido aquela que ele tinha promovido em Alfarrobeira quando ganha o trono ao infante Dom Pedro, e estava tudo efetivamente desgraçado. Era um ambiente difícil.
o monarca, de facto, não tinha deixado a coroa muito prestigiada e João pretendia levantá-la e renascê-la. E com esses atos, de alguma maneira, ele assumia aquilo que para Maquiavel, no tratado renascentista, o Príncipe, e que aliás é contemporâneo, em pouco tempo, do nosso monarca, vai dizer: mais seguro é ser-se temido do que amado. E João procurou exatamente seguir esta máxima de Maquiavel. Primeiro, ser temido e depois ganhar o apoio popular, que conquistou de uma forma muito clara, com várias medidas. E vou aqui enunciar apenas algumas. Olhem, uma muito importante: a integração das minorias étnicas na realidade portuguesa. Tanto aqueles que vinham de origem muçulmana e que fugiam, por exemplo, da conquista de Granada em 1492, e houve alguns que se refugiaram em Portugal, como, sobretudo, a comunidade judaica que ele sempre acolheu. Basta dizer que um dos seus principais conselheiros, e sobre eles faremos depois um ou até mais programas sobre isso, falar em Abraão Zacuto, um extraordinário matemático, astrónomo, também político, que foi um dos seus principais conselheiros e foi também grande rabino do reino. Ora, esta integração das minorias foi uma primeira medida, que depois, aliás, como se recordarão, vai ser desfeita por Dom Manuel I, que vai reverter todo este processo de grande tolerância cultural, de grande abertura, que, sob Dom João II, e ele vai reinar entre 1481 e 1495, obviamente vai ser um período, vão ser aqui 14 anos de uma grande prosperidade, mas em que se prepara, além do elemento importantíssimo que foi a dobragem do Cabo da Boa Esperança, que anteriormente era das Tormentas, como se recordam, um ponto muito difícil de transcorrer da costa africana e que possibilitou a afirmação da estratégia portuguesa do caminho marítimo para a Índia. Ora, é exatamente no reinado de Dom João II que se percebe, por contactos que existem, primeiro em terra, depois com os nossos aliados em África e até na Ásia também, onde não tínhamos só inimigos, naturalmente, tínhamos também muitos aliados, que o caminho por terra era custoso, caro e difícil. E não iríamos conseguir retirar o monopólio das especiarias aos turcos e aos restantes povos que os apoiavam se o fizéssemos desta forma, porque, do ponto de vista territorial, tínhamos que travar guerras, tínhamos que sacrificar milhares e milhares de homens e mulheres e nunca conseguiríamos, provavelmente, isso. Ora, o mar era de todos, era livre. E permitia-nos, através do nosso domínio, que tínhamos recebido noutros anos sobre as técnicas náuticas, fazer então estas carreiras entre Calcute e Lisboa, da especiaria, generalizando-a, tornando-a muito mais acessível e barata em todos os mercados europeus e fazendo a grande revolução que se impunha. Ora, é no reinado de Dom João II que tudo isto se vai conseguir e que Portugal se torna um ator mundial e talvez a primeira potência do seu tempo, do ponto de vista económico e também da globalização que então se começava a construir com estas políticas. Só para terminar este programa sobre o Príncipe Perfeito, recordar aqui também os seus últimos momentos de vida polémicos. Aliás, fala-se durante muito tempo e ainda hoje vários colegas colocam a hipótese de o monarca ter sido envenenado no seu último retiro no Algarve. Aliás, está em Alvor, vai depois às termas em Monchique, às Caldas, onde faz tratamentos e sabemos que morre praticamente sozinho. Recorde-se que ele tinha perdido o seu único filho, o infante Dom Afonso, numa queda a cavalo em Santarém com 21 anos, e vai depois procurar legitimar o seu filho bastardo, Dom Jorge, mestre de Santiago, mas sem sucesso. Ora, o trono está desenhado, então, nas estrelas e escrito também esse futuro para o seu cunhado, Manuel, o venturoso irmão da rainha, que a própria rainha vai apoiar nos últimos momentos, não visitando sequer o marido.
Aliás, a relação entre ambos foi tensa a partir do momento em que João cometeu, de facto, esta ousadia de assassinar o próprio cunhado. E há quem diga que Dona Leonor, uma mulher muito inteligente também, adotou o hábito, se tornou Rainha das Misericórdias, também por todo este cenário pesado, forte, denso, que vai respeitar os últimos dias deste grande estadista e enorme monarca que foi então Dom João II, o príncipe perfeito, e que aqui, de forma muito resumida, procuramos então trazer ao vosso conhecimento. Muito obrigado, mais um Mitos e Mentiras da História, e ficamos hoje por aqui. Até breve.